Oi, tudo bom? Nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio continua. Você é o nosso convidado para conhecer as propostas para esta área tão estratégica para o município e saber os planos daqueles que pretendem ocupar o Palácio da Cidade a partir de janeiro de 2017. As entrevistas tratam exclusivamente de educação e têm duração idêntica de 15 minutos com tolerância máxima de 30 segundos. Você vai ver a íntegra do que foi gravado sem qualquer edição de conteúdo. Nossa série de entrevistas é apartidária, sem vínculo com qualquer instituição e totalmente independente. Nosso único compromisso é trazer a educação para o centro do debate eleitoral. Todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe. Os candidatos Flávio Bolsonaro, do PSC, Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Crivella, do PRB e Pedro Paulo Carvalho, do PMDB, alegaram ter outros compromissos e não participarão desta série de entrevistas. A candidata Thelma Maria Bastos, do PCO, não retornou nossas ligações e e-mails. Todos os demais candidatos aceitaram o nosso convite para falar mais de educação. As entrevistas são postadas em ordem alfabética aqui no canal do Bora, no YouTube. E hoje, encerrando essa série de entrevistas, vamos conversar com o Marcelo Freixo, do PSOL. Candidato, bora falar mais de educação? Vamos embora. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. O Rio de Janeiro possui a maior rede de ensino fundamental da América Latina, com 1.511 unidades escolares e mais de 646 mil alunos matriculados. Qual o seu principal projeto para a educação do município aqui do Rio? Essa escola do Rio de Janeiro, como a maior rede de escolas da América Latina, ela tem que mudar a cidade. Mudando a escola, a gente muda a cidade. A capilaridade que essas escolas têm nos territórios do Rio de Janeiro, a gente precisa ser muito mais ousado do que a gente é hoje. É impressionante o quanto essas escolas hoje modificam um pouco os territórios onde elas estão. E aí passa por algumas coisas essenciais. A primeira delas é ganhar os educadores. E quando eu falo educadores, eu não estou falando só professores. Eu estou falando o porteiro, o inspetor, a merendeira. Todos dentro de uma escola são educadores. Eu sou professor de história, eu tenho 20 anos em sala de aula, sustentei meus filhos com o valor da sala de aula, e isso é um filho de pai e mãe, inspetores de colégio público. Então, sei muito bem que eu estou dizendo que a minha vida inteira é dedicada à educação. Não é possível que a gente tenha uma escola hoje que perdeu a alma. Para isso mudar, você tem que ganhar os educadores, chamar os educadores para um projeto pedagógico que seja um projeto transformador da cidade. Cada escola está num território, cada território tem a sua linguagem, cada território tem a sua identidade, e é muito importante que a gente escute esses educadores, tenha um plano de cargos, de salários unificado de todos os funcionários ali, e que esse projeto pedagógico, com autonomia, possa ser transformador da cidade. Agora, candidato, nos últimos anos, a política de educação do Rio de Janeiro incluiu contratos firmados com empresas e organizações sociais para projetos de educação nas escolas e também com ações que não são extensivas a todas as escolas, né, como as escolas experimentais. Como o senhor acredita que os recursos destinados à educação devem ser utilizados? Olha, você tem toda a razão, e a experiência que a gente tem no município do Rio de Janeiro é trágica. Nós acabamos de ter, inclusive, um resultado último do IDEB, que levou os resultados do Rio de Janeiro, e eu tenho muitas críticas à metodologia do IDEB. Eu não acho o IDEB o sistema mais justo e melhor de avaliação. Mas, levando em conta o IDEB, nós voltamos ao resultado de 2007. Ou seja, nós retroagimos o que já não era bom, né? Hoje, segundo o Tribunal de Contas do município, 43% das nossas unidades escolares estão em condições precárias. Quando esse governo assumiu, era de 15%. Então, há uma precarização sistemática, ano a ano, aumentando no Rio de Janeiro. Isso interfere no resultado pedagógico da escola. Agora, essas interferências privadas estão fundamentalmente nas fundações que elaboram material didático, são talvez a maior caracterização da ausência da autonomia pedagógica. O professor, o que ele mais reclama, além da sua pouca valorização e um plano de cargos que é muito excludente, é fundamentalmente a sua autonomia pedagógica. Nós temos uma empresa pública hoje no Rio de Janeiro chamada Multirio. Não há parceria praticamente da Multirio com as escolas. A Multirio podia ser uma grande parceira da elaboração de conteúdos a partir da escuta desses educadores. Nós não temos isso hoje, né? Isso, lamentavelmente, é muito pobre. Eu acho que a gente tem que estimular o que é público pode ser bom e pode ter qualidade.
Candidato, suscitou aí dados do Tribunal de Contas do município, falando aí de 43% das escolas com problemas estruturais. Além da construção de novas escolas, há muitas, como o senhor apontou e como também apontam esses dados, que precisam de uma reformulação em seus espaços, pela ausência de fatores importantes como acessibilidade, laboratórios, quadras poliesportivas, entre outros. Como é que o senhor pretende solucionar essa questão, caso seja eleito? Primeiro, você tem que ter investimentos de qualidade na estrutura. Vou te dar um exemplo concreto sobre as quadras poliesportivas. Nós acabamos de ter uma Olimpíada. A cidade acabou de sediar a Olimpíada. Mais da metade das nossas escolas não tem quadra poliesportiva para funcionar, que é muito grave. Isso mostra o quanto a Olimpíada deixou de aproveitar bem o espírito olímpico de cidadania envolvendo as escolas públicas do município. Ao mesmo tempo, essas escolas são vizinhas, principalmente na Zona Norte, na Zona Oeste da cidade, são vizinhas de diversos clubes tradicionais do subúrbio que estão precarizados, têm dívidas com a prefeitura, principalmente de IPTU. A prefeitura podia fazer uma parceria com esses clubes, resgatar a memória daquele bairro e ter os alunos utilizando os espaços de lazer e os espaços da prática esportiva desses clubes de segunda a sexta-feira. Uma parceria que não custaria praticamente nada para a prefeitura, revitalizaria esses clubes, daria mais sentido aos bairros que essas crianças moram, que os seus pais moram, e eles teriam uma prática esportiva. Às vezes, não precisa de tanto dinheiro, mas precisa de um pouco de criatividade e capacidade democrática de ouvir o que os educadores têm para dizer. Vamos falar de currículo. Há um consenso entre os especialistas em educação de que currículo precisa abarcar uma série de questões, como gênero, diversidade. Há também a polêmica em relação ao ensino religioso e a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história, cultura africana e afro-brasileira. Qual é a sua visão de currículo? Esse é um grande debate que eu queria associar à ideia da escola integral, Eu estava agora conversando com a diretora do Museu do Samba, e ela estava me dizendo a dificuldade que ela tem no Museu do Samba na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é qualquer coisa, As escolas hoje não são espaços onde as crianças conhecem o choro, o samba e a capoeira. 3 coisas que são fundamentais na identidade do povo carioca. Muitas vezes, quando a gente discute escola de tempo integral ou não, a gente se resume ao tempo da escola, o tempo que essa criança está na escola. A educação integral não é só isso. A educação integral, o que você faz na escola? Qual é o alimento que ele come? De onde vem esse alimento? Se ele é produzido? A educação integral é uma educação que tem transversalidade. E aí o elemento da cultura é decisivo. Por que a gente não tem acesso ao que cria uma identidade maior? Mas isso tem que ser feito fundamentalmente com autonomia pedagógica. As escolas são de territórios que são distintos. Você tem um currículo mínimo, mas você tem que ter uma aproximação com, por exemplo, a Secretaria de Cultura, que pode fazer com que essas escolas sejam transformadoras de todo o seu território. As escolas de 6º ao 9º ano, por exemplo, elas poderiam perfeitamente ter um cineclube, para que esse cineclube fosse aberto aos pais à noite e que os vizinhos fossem chamados, para que a escola fosse o espaço do debate daquele território, daquela favela, daquele bairro, daquele lugar, para que a escola fosse o lugar do pensamento, para que a escola, como dizia o Paulo Freire, fosse o lugar para aprender a ler o mundo, Uma escola libertadora, uma escola que ganhe sentido, que ganhe alma. É o que o educador mais quer. Essa é uma valorização pedagógica fundamental. Para além de um plano, para além de um salário justo, esse espaço, o sentido da sala de aula. Ainda falando de currículo, candidato, há uma grande polêmica que envolve educadores do país todo nesse momento, em torno do projeto Escola Sem Partido. Como é que o senhor se posiciona com relação a essa questão? Só uma questão da resposta anterior que eu acabei não respondendo. Eu não tenho a menor dúvida que o ensino da cultura africana, o ensino da África, precisa urgentemente. Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos o Cais do Valongo, que é o lugar onde mais entrou escravo negro no Brasil. E nós não temos referências à escravidão, à história negra, nem nas nossas escolas, nem nas nossas praças públicas. Isso é uma defasagem pedagógica muito grave, que cria uma falta de identidade grande com a história da cidade, e é compromisso, sim, pedagógico nosso, fazer com que isso possa valer. Isso é essencial. Em relação à Escola Sem Partido? O Escola Sem Partido é um dos maiores retrocessos que a gente pode imaginar, Eu acho, sinceramente, que a direita, os setores mais conservadores, eles já foram mais bem representados, Quando o ministro da Educação recebe Alexandre Frota para falar desculpa, mas é importante caracterizar isso, recebe Alexandre Frota para ser o mentor de um projeto pedagógico, é porque esse setor conservador está muito mal, de representatividade, de ideia de um projeto pedagógico, Imaginar que Paulo Freire é um inimigo dos maiores educadores de todos os tempos, reconhecidos no mundo inteiro, livro traduzido em dezenas de idiomas, A gente precisa de mais Paulo Freire. Não existe escola com partido, mas existe uma necessidade da escola ter pensamento crítico, da escola fazer sentido, da escola ter pertencimento, Isso sim. Imaginar que você possa criminalizar um professor
porque ele tem uma opinião. A escola não é lugar disso. A escola é lugar da liberdade, da diferença, do encontro. A escola tem que ser estimulada para ser um lugar do pensamento, não de uma ideia totalitária de sociedade. Com quem o senhor chamaria, então, para montar o currículo na sua gestão? Olha, o que nós temos de educadores no Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, o Gaudêncio Frigoto, que é uma pessoa que nos ajuda na elaboração do programa de educação. Nós vemos vários educadores da pré-escola, da creche, da educação infantil, do 6º ao 9º ano. Nós temos vários educadores de vários bairros diferentes junto com a gente, debatendo um programa de educação. Eu acho que o programa de educação, a gente tem grandes educadores, a gente tem grandes pesquisadores, a gente tem grandes professores de muito tempo de experiência em sala de aula, que conhecem a realidade da sala de aula. A gente tem que saber ouvir essas pessoas. Candidato, o Plano Nacional de Educação ele tem algumas metas que têm impacto direto na ação dos municípios, né? A universalização da educação infantil para crianças de 4 e 5 anos e também a ampliação da oferta de vagas em creches. São exemplos dessas políticas que têm impacto no município. Caso o senhor vença as eleições, o senhor garante que vai cumprir as metas do PNE? Sim, não porque são planos, não porque são metas do PNE, são justas, mas é porque é uma necessidade social das mais urgentes no Rio de Janeiro. São 40 mil crianças na fila para ter espaço de creche no Rio de Janeiro. 40 mil. Né? Isso é um direito da mulher, essencial de ser lembrado. A mulher precisa de uma política de creche, mas é um direito da criança. A criança enquanto sujeito de direito. A creche é o seu fluxo de entrada para toda a sua vida escolar. Só para que a gente tenha ideia do que acontece no Rio de Janeiro hoje, do 1º ao 5º ano, nós temos uma taxa de defasagem idade séria de 13% no Rio de Janeiro. Do 6º ao 9º ano, essa taxa cresce para 33% de defasagem séria idade. É ali que a gente perde a garotada. É ali que a gente perde essa juventude. É ali que a gente começa um processo de invisibilidade desse jovem. E o pior, quando ele completa 15 anos, ele é empurrado para o EJA, e o EJA não é diurno, não tem EJA durante o dia, o EJA é noturno. Então você joga para um processo de exclusão e a escola passa a ser um espaço de violência que não deveria ser nunca. Ainda sobre PNE, uma das metas do PNE é que 50% das escolas brasileiras, né, não só Rio de Janeiro, mas o Brasil como um todo, ofereçam educação integral. Você já disse que é a favor da educação integral, mas de que tipo de educação integral? Então, eu estava falando sobre isso, não sabia que essa pergunta vinha. A educação integral, primeiro, tem que ser em tempo integral verdadeiramente, né? Você não pode dizer que é tempo integral saindo às 2h30 da tarde, como acontece hoje no Rio de Janeiro, né? Tem diversas escolas infantil que saem 2h30 da tarde e é chamado de horário integral. Não é. 2h30 da tarde não é horário integral, porque a mãe acaba estando impossibilitada de trabalhar. Você precisa ter um horário, no mínimo, né, que garanta todo o período da manhã e todo o período da tarde. Eu acho que creche tem que se discutir, tem que se aprofundar o debate da possibilidade de creche noturna, né? Eu acho que isso é um debate que a gente tem que aprofundar com as mulheres, ver onde isso é possível e ter um projeto piloto sobre isso. Agora, qual é a qualidade desse ensino? Não é o tempo integral, é a educação integral. Qual é a possibilidade, por exemplo, da cultura ser transversal? Na época do CIEP, do Brizola, que tinha uma série de debates importantes que tinham que ser feitos ali, existia a figura do animador cultural. Eu nem gosto desse nome, né? A ideia de animador cultural eu acho ruim, né? Mas tinha a figura do animador cultural, que era uma figura central que pensava o território, que pensava a cultura e que gerava interdisciplinaridade. Esse agente da cultura é fundamental para se pensar uma escola que possa ser uma escola realmente integrada, uma escola que pense num projeto pedagógico que seja transformador daquela realidade da criança. Candidato, o senhor fez e continua fazendo oposição à atual administração do município do Rio de Janeiro. A população, de forma geral, tem um grande temor com relação à descontinuidade de políticas públicas que ela considera exitosas. Caso o senhor vença as eleições, quais políticas o senhor aponta como exitosas da atual administração e com as quais o senhor se compromete a manter? Educação, para mim, é política de Estado, não é política de governo. Então, o que está dando certo tem que continuar. Então, se você olhar, por exemplo, para os espaços de desenvolvimento infantil, chamados EDs, são espaços interessantes, são espaços que fisicamente eles são muito melhores do que as outras creches, principalmente as creches conveniadas, e a gente está aqui perto de uma favela que tem algumas creches conveniadas em precárias condições. Então, é evidente que você não vai destruir um prédio desse, você não vai fazer com que aquele prédio possa ser precarizado, você tem que dar continuidade àquela estrutura de prédio, isso é algo que a gente vai manter, isso é algo que a gente vai dar continuidade. Mas não adianta você fazer uma coisa que gere a ideia de uma propaganda eleitoral e ao mesmo tempo não entenda que você tem 40 mil vagas ociosas, que você tem ao mesmo tempo uma defasagem enorme, seriedade a partir do 6º ano, que você tem, por exemplo, a ideia do ginásio experimental, que estava numa pergunta inicial, a ideia do ginásio experimental, do ginásio carioca, que na verdade são ilhas de exceção que ampliam a desigualdade. A Rocinha hoje tem o ginásio,
E na Rocinha hoje, 18%, na Rocinha, 18% dos jovens de 7 a 14 anos estão fora da escola, né? Isso é um exemplo categórico do quanto projetos mal planejados que servem para propaganda eleitoral, eles ampliam a desigualdade. A ideia do ginásio é boa, a ideia de você ter plano de cargos e salários para professor 40 horas é bom, mas tem que ampliar. O plano de cargos e salário tem que ser unificado. Não é unificado hoje, tem que ouvir os educadores, né? E os espaços com melhores estruturas físicas serão mantidos. Para encerrar essa entrevista, candidato, com relação à valorização dos professores, que mudanças o senhor pretende promover? Como é valorizar o professor na sua concepção? Bom, eu falei isso do início ao fim aqui, o tempo inteiro, como professor, como educador. Primeiro que eu acho que não é só o professor, eu prefiro chamar educador e eu insisto, o inspetor de colégio que está em extinção, ele é um educador. O porteiro é aquele cara que conhece o aluno, né, pelo nome, conhece a mãe, ele cumpre um papel pedagógico na escola. A merendeira, ela é uma educadora, né? A direção é educadora. Então, enfim, eu acho que todo mundo que trabalha em uma escola tem a sua função educadora. A prefeitura não reconhece isso hoje, a prefeitura terceiriza alguns serviços, gera um processo de rotatividade muito grande, o que é muito prejudicial para o projeto pedagógico de qualquer escola. Então, a valorização dos professores, a valorização de todos os educadores de uma escola, passa por um plano de cargos e salários unificado. A gente não tem isso no Rio de Janeiro hoje. Isso é decisivo, isso é a primeira coisa que tem que fazer. E, além disso, garantir autonomia pedagógica para que a escola possa fazer mais sentido, dar mais prazer, além de 1/3 de tempo de planejamento que ele não tem hoje. Pois é, uma das questões é que o professor se sente desvalorizado porque tem que trabalhar em 2, 3 escolas para poder ter. Qual é a sua posição? Se você tiver um plano de cargos e salários, você permite que ele, com o tempo, seja valorizado. Que ele possa, a partir do momento que faça um mestrado, que faça um doutorado, seja valorizado. E se ele tiver 1/3 do seu tempo de planejamento garantido, que hoje não é cumprido, ele pode planejar a sua aula, esse espaço da sala de aula pode ser menos desgastante e pode ser mais prazeroso. Eu apresentei uma emenda como deputado, membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que os professores, mas aí só vale para a rede estadual, porque eu sou deputado estadual, que os professores só tivessem um vínculo, uma matrícula e ganhassem, não pudessem deslocar por diversas escolas, né? Isso não foi aprovado pelo governo do estado. Ok, candidato. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Bom, essa série termina aqui. A gente espera que você tenha gostado, que ela tenha ajudado você a refletir sobre as propostas do seu candidato ou de outros que você estava aí observando e queria conhecer. A gente espera que a série tenha te dado elementos para poder definir o seu voto a partir do que os candidatos discutiram aqui conosco ao longo dessas entrevistas. E a gente espera também que você assine o canal do Bora Falar Mais de Educação aqui no YouTube. A gente continua por aqui, sempre disposto a falar mais de educação. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.